Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excepcional dia. Hoje é sexta-feira, dia 1 de março, e o ano é 2024. Olha só, já estamos começando mais um mês, já estamos no mês de março, o terceiro mês do ano de 2024. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então se seus dias não estão sendo bons, procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente, tirar todas as impurezas, toda a sujeira e colocar lá somente a luz de Deus, somente a luz divina. Agindo assim diariamente, com certeza você terá bons resultados e terá dias maravilhosos. Então esvazie a sua mente, procure limpar a sua mente. Faça isso constantemente. E hoje vamos fazer a leitura. Vamos ler e também comentar mais um capítulo do livro de Deuteronômio. Vamos fazer a leitura e comentar o capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Mais uma leitura de muita sabedoria para você, perfeito? Muita sabedoria e riqueza para você. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, uma palavra de Deus com suavidade, sem gritaria, sem loucura, certo? Uma palavra de Deus que é para limpar a sua mente, não para confundir a sua mente, perfeito? Então vamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Mas se de repente se inscrever no nosso canal for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei, ali aquela mãozinha ali de positivo. Agindo assim, a plataforma vai entender que este material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas, ok? Bora lá, vamos começar a nossa leitura de hoje. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no quinto livro da nossa Bíblia Sagrada, o quinto livro escrito por Moisés e também o quinto livro do Pentateuco, do Antigo Testamento. Perfeito? Já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, ou seja, se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para a sua vida, aconselho que você acesse aí a nossa playlist chamada Deuteronômio, e lá você vai encontrar os vídeos com todas as leituras e os comentários anteriores, ok? Faça este aprendizado, aprenda, obtenha mais conhecimento, mais riqueza e mais sabedoria para você tocar melhor a sua vida, ok? Então o livro de Deuteronômio, ele é o quinto livro escrito por Moisés. Ele trata de três assuntos principais, os três sermões, né? Os três sermões que Moisés, os três discursos que Moisés fez ali para o povo de Israel quando eles estavam acampados nas planícies de Moabe. Nas planícies de Moabe, esperando apenas para entrarem na terra prometida, ou seja, eles iriam atravessar o rio Jordão e iriam entrar na terra prometida. E Moisés fez esses discursos, são três discursos, cada discurso trata de um assunto. O primeiro discurso trata das caminhadas, da jornada que eles fizeram ali, desde que eles saíram ali do Egito, da escravidão do Egito, até chegarem à famosa terra prometida, os 40 anos que eles ficaram vagando ali pelo deserto. Então Moisés fala dessas jornadas, fala dos locais onde eles passaram, perfeito? Este é o tema do primeiro discurso. Já no segundo discurso,
Moisés vai falar da importância das leis de Deus, de como é importante as leis de Deus, as diretrizes, os mandamentos, os estatutos de Deus, os princípios de Deus. E no terceiro discurso ele fala exatamente de como Deus abençoa e faz milagre na vida daquela pessoa que segue corretamente, que tem uma vida correta, que segue os mandamentos de Deus, segue os princípios de Deus, segue as ordenanças de Deus, como Deus aplica milagres na vida daquelas pessoas, das pessoas que fazem as coisas corretamente, que agem corretamente, ok? Então são esses os três discursos, os três sermões que Moisés fala aqui no livro de Deuteronômio. E Moisés também estava preocupado com o que seria daquele povo depois que eles conquistassem a terra prometida, já que Moisés não ia poder seguir viagem com eles. Moisés não ia poder atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Moisés vai morrer do lado de cá, da margem do Jordão, perfeito? Então chegamos no capítulo 19 e no capítulo 19 do livro de Deuteronômio, no versículo 1 diz assim: quando o Senhor teu Deus expulsar as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá. Então, quando Deus expulsar todas as nações, todos os povos que viviam lá do outro lado do rio, né? Ou seja, todas as nações que viviam ali na famosa terra prometida, e a sucederes e habitares em suas cidades e em suas casas. Então Moisés, como eu disse, Moisés está preocupado com que aquele povo, como que vai ser, como que aquele povo vai seguir depois que ele morrer, né? Como é que vai ser aquele povo? Aquele povo vai querer andar por conta própria, vai querer seguir as leis e os estatutos de Deus, ou vai virar a anarquia, a bagunça que era antes? Perfeito? Então esta é a grande preocupação de Moisés. E aqui Moisés se dirigindo ali ao povo de Israel. Perfeito? Separará as três cidades. Versículo 2. Separará três cidades para ti no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá para possuí-la. Então depois que eles atravessaram ali o rio Jordão e conquistarem a famosa terra prometida, eles vão precisar separar três cidades. Vamos ver para quê? Versículo 3: prepararás um caminho e dividirás os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança em três partes, para que todo homicida possa fugir para lá. Então essas cidades elas foram separadas para servirem de prisão, seriam cidades prisões. Para quê? Para que quando um homicida cometesse algum tipo de assassinato, matasse alguém, ele pudesse fugir para aquela cidade. E ele fugindo para aquela cidade, ele estaria lá protegido, ele seria protegido lá naquela cidade. Lembrando que um homicida que cometeu um crime por engano, sem intenção, ele não quis matar, foi um crime por engano, foi um erro, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Então aquele homicida poderia fugir para aquela cidade. E lá ele teria a proteção, ele não poderia ser morto pelo vingador de sangue, perfeito? Ele não poderia ser morto. Então o que Moisés está falando aqui é para que aquele povo separe então três cidades, para que o povo de Israel separe três cidades para quando houver algum tipo de assassinato, que aí o homicida fuja para aquela cidade. Ele chegando naquela cidade, ele fica sob a proteção, ele não pode ser ali morto pelo vingador de sangue. Versículo 4. E este é o caso do homicida que fugirá para lá, para que viva aquele que matar o seu próximo sem intenção, a quem não odiou nos tempos passados. Então, aquele que matou o próximo sem intenção, aquele que não tinha raiva, não odiava aquela pessoa, então ele não planejou aquele crime. Aquele crime aconteceu por um acidente. Versículo 5: como quando um homem entrar no bosque com o seu próximo para cortar madeira, e a sua mão desferir um golpe com o machado para cortar a árvore, e a lâmina escapar do cabo e ferir o seu próximo, de modo que morra, ele fugirá a uma dessas cidades e viverá. Então aquele homicida que cometeu um crime por engano, ele poderia fugir para aquela cidade e lá ele vai viver. Se ele sair daquela cidade, certamente o vingador de sangue vai encontrá-lo e vai matá-lo, mas enquanto ele estiver naquela cidade, ele vai poder viver.
Versículo 6: para que o vingador do sangue não persiga o homicida enquanto seu coração estiver enfurecido, e não o alcance, porque o caminho é longo, e lhe mate, porque ele não foi culpado da morte, porque não o odiava nos tempos passados. Então ele deve fugir para aquela cidade, para que o vingador de sangue, ou seja, deve ser algum parente ou algum amigo daquele que morreu, não venha a encontrá-lo, porque se ele o encontrar, certamente irá matá-lo, irá matá-lo. E ele não terá culpa. Ele não terá culpa. Por quê? Porque ele está enfurecido. Então ele tem o direito de fazer isso. Versículo 7. Por isso te ordeno, dizendo, separarás para ti 3 cidades. Então serão separadas 3 cidades para esse tipo de criminoso, para aquele criminoso que cometeu aquele crime, mas não foi de maneira planejada, não foi por querer, foi sim um acidente. Versículo 8: E se o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como ele jurou aos teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar aos teus pais. Então, e o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como ele jurou aos teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar aos teus pais, se guardares todos esses mandamentos para cumprires o que te ordeno neste dia, de amar ao Senhor teu Deus, e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás para ti mais 3 cidades, além destas 3. Então, se andares, né, se a pessoa segue os mandamentos de Deus, cumpre os estatutos e os princípios de Deus, então ele poderá acrescentar os seus termos. Fatalmente ele vai acrescentar os seus termos e vai poder possuir mais terras do que aquelas terras que ele já tem. Versículo 10: para que não se derrame sangue inocente em tua terra, que o Senhor teu Deus te dá como herança, para que não haja sangue sobre ti. Então, para que não se derrame sangue, né, sobre a terra que Deus dá para ti. Versículo 11: mas se algum homem odiar seu próximo e ficar à espreita à sua espera, e se levantar contra ele e o ferir mortalmente de modo que morra, e fugir a uma dessas cidades. Então, o primeiro caso é o caso daquele assassinato, daquele crime que foi cometido por acidente, foi sem querer, foi uma fatalidade, perfeito? Então, aquele assassino, aquele homicida, ele poderia fugir para aquela cidade e lá ele teria proteção e não poderia ser morto pelo vingador de sangue. Mas quando a pessoa odeia outra, né? E ela, de caso pensado, ela fica à espreita, ela fica de tocaia, esperando pela outra, e encontra aquela pessoa que ela odeia e mata aquela pessoa, então o vingador de sangue ele vai poder matar aquele assassino, aquele homicida. Mas se algum homem odiar seu próximo e ficar à espreita à sua espera e se levantar contra ele e o ferir mortalmente de modo que morra, e fugir a uma dessas cidades, então se este criminoso, este assassino de fato, que ele verdadeiramente queria matar a outra pessoa, queria cometer aquele crime, então foi um crime planejado, ele ficou à espreita, ele quis verdadeiramente matar aquela pessoa, mesmo que ele fuja para aquela cidade, o vingador de sangue vai poder se vingar. Perfeito? Então os anciãos, então se ele fugiu para aquela cidade, perfeito? Para uma cidade prisão, então os anciãos de sua cidade o mandarão buscar e o tirarão dali e o entregarão na mão do vingador de sangue para que morra. Então se aquela pessoa ela ficou de tocaia, ela ficou à espreita procurando porque ela odiava outra pessoa e matou uma outra pessoa, e se ela fugir para aquela cidade, a cidade prisão, os anciãos ali daquela cidade vão mandar buscá-lo e vão entregá-lo na mão do vingador de sangue que vai matá-lo, que esta pessoa vai morrer. Versículo 3: o teu olho não se apiedará dele, mas morrerás, mas removerás de Israel a culpa do sangue inocente, para que tudo vá bem contigo. Então o olho daquela pessoa, quando ela olhar para aquela pessoa, ela não vai ter piedade. Ela não vai ter piedade. Por quê? Porque aí ela vai poder tirar a culpa, né, do sangue derramado em suas terras, do sangue derramado em sua terra, para que tudo vá bem contigo. Então o teu olho não se apiedará dele, mas removerás de Israel aquela maldade, aquela pessoa ruim, né?
a culpa que matou um inocente, a culpa do sangue para que tudo vá bem contigo, ou seja, o sangue, né, para que o sangue que foi derramado na sua terra seja limpo, né, para que tudo vá bem contigo. Versículo 14: Não removerás o marco do teu próximo, não removerá o marco do teu próximo, que desde tempos antigos colocaram na tua herança, que herdarás na terra que o Senhor teu Deus te dá por possessão. Então, aquela pessoa que gananciosa, que de repente quer invadir, quer tomar as terras do outro. Então não removerás o marco do teu próximo. Então foi marcada, teve uma demarcação de terras. Então a pessoa, por ser muito gananciosa, ela quer também se apossar das terras do seu próximo, que já foi demarcada. Não se levantará uma única testemunha contra um homem por alguma iniquidade ou por algum pecado, em algum pecado que peque. Da boca de duas testemunhas ou da boca de três testemunhas se estabelecerá a questão. Então, se uma pessoa cometer algum pecado, se a pessoa cometer algum pecado, só uma testemunha não seria suficiente para julgá-lo. Precisaria sempre de duas ou mais testemunhas, de duas ou mais testemunhas. Só uma testemunha não teria poder para condenar aquela pessoa. Então, não se levantará uma única testemunha contra um homem por alguma iniquidade ou por algum pecado, em algum pecado que peque. Da boca de duas testemunhas ou da boca de três testemunhas se estabelecerá a questão. Então, somente da boca de duas ou mais testemunhas é que vai se estabelecer a questão. Só uma testemunha não é o suficiente para condenar ninguém. Se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele, o que é errado, ou seja, se uma falsa testemunha já é errado. Então, se uma falsa testemunha se levantar contra algum homem para testemunhar contra ele, o que é errado, ou seja, é errado, o falso testemunho já é errado. Então os dois homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. Então dois homens entre quem houver a controvérsia ficarão de pé perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que existirem naqueles dias. Versículo 8: E os juízes indagarão diligentemente, e eis que se a testemunha for uma falsa testemunha e testemunhar falsamente contra seu irmão, então essa testemunha ela vai ficar de pé ali de frente os sacerdotes e os juízes, e estes vão fazer perguntas inteligentes, perguntas relacionadas ao assunto. E se essa pessoa não conseguir comprovar, não conseguir confirmar aquilo que ela está acusando, está falsamente acusando aquela outra pessoa, aquele outro homem, então fareis a ele o que ele pensou fazer a seu irmão. Assim tu tirarás o mal do teu meio. Então, a falsa testemunha que tentou ali contra o seu irmão, perfeito? Ela tentou, mas os juízes viram que tudo que ela estava falando era mentira, ela não conseguiu comprovar nada. Então será feito a ela aquilo que ela pretendia fazer ao outro, ao seu irmão. Assim, assim você vai retirar o mal do seu meio. Assim você vai retirar aquela pessoa ruim, aquela pessoa maldosa do seu meio. Então fareis a ele o que ele pensou. Então só para resumir aqui, então uma falsa testemunha vai lá testemunhar contra um irmão, contra um homem qualquer, dizendo que aquele homem pecou, que ele foi assassino, que ele cometeu algum crime, isso e aquilo. Mas se essa testemunha não conseguir comprovar aquilo que ela está falando, ela vai ser indagada ali pelos juízes e pelos sacerdotes, e se ela não conseguir provar o que ela está falando, então vai ser feita a ela aquilo que ela desejava fazer ao seu próximo. Então tem que ser feito, porque assim você vai tirar aquela pessoa má do meio do seu povo. E aqueles que permanecerem ouvirão e temerão, e a partir de então não cometerão mais esse mal entre vós. Então todo o povo de Israel vai ficar sabendo do que aconteceu, eles vão ficar sabendo, e assim eles vão temer e não vão querer repetir, não vão querer cometer esse tipo de maldade. Perfeito? Não vão querer cometer o mesmo tipo de maldade que aquela falsa testemunha cometeu. E o teu olho não se apiedará, mas
será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Olha só que interessante esse último versículo aqui, o versículo 21. Então, e o teu olho não se apiedará dele, mas será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Perfeito? Então, era dessa maneira que funcionava. Então, vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé. Então, essa pessoa que iria, se ela testemunhou para tirar a vida de outra pessoa, então fatalmente ela também iria perder a sua vida. Perfeito? Então, esse foi o nosso último versículo de hoje. Fizemos mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Fizemos a leitura do capítulo 19 do livro de Deuteronômio. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha vida plena. Mas se você ficou até o final aqui do nosso vídeo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha paz espiritual, vida plena, sabedoria, riqueza e todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o sinalzinho ali de like. Perfeito? Agindo assim a plataforma vai entender que esse material é relevante e vai mandar para mais e mais pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!